Olá! Chegou a hora da gente começar o módulo de Microsoft Excel. Ou seja, vamos começar o módulo cujas questões são mais barra pesada e vão precisar do máximo de atenção sua em cada minuto. Provavelmente cada vídeo desse módulo será maior do que dos outros módulos, porque a quantidade de informação que eu preciso mostrar para explicar como uma questão do Excel deve ser respondida é maior. Então tem mais informação, então a gente vai gastar mais tempo em cada questão. Não vai ser uma coisa extremamente gordurosa de tempo, a gente não vai gastar seu tempo. Nós vamos apenas explicar com detalhes cada um dos pequenos pontos necessários para responder a questão. Então, por favor, tenha bastante paciência. Seja bastante atento. Primeiro, já sabe, agora, nesse momento, se não resolveu as questões 1 a 5 da sua apostila de Excel, do seu material lá com as questões de Excel, se não respondeu da 1 até a 5, pare o vídeo agora e responda. Tente responder. Você vai voltar daqui a pouquinho, dá play e a gente vai começar a responder agora, ok? Então, vamos prosseguir, vamos começar agora a questão do número 1 de Microsoft Excel. Peço sua grande atenção. Se achar necessário, pede para entrar no grupo de alunos, tá? Aqui, ó, vai lá no @professor João Antônio no Telegram, @professor João Antônio no Instagram e eu te coloco lá no grupo de alunos do Telegram para a gente trocar ideias. É muito importante a gente fazer essa interação para você aprender corretamente, ok? Questão do número 1, direto para ela agora. No Microsoft Excel 2010, um detalhe, eu atualizei todas as questões para a versão nova, que é a versão 2016/2019, né, que é o chamado Office 365. Todas as questões que mantêm o nome Excel 2010 ou Excel 2013, elas mantiveram assim porque elas funcionam exatamente do mesmo jeito nos Excel mais novos, então não precisou de nenhuma alteração. Algumas questões vão aparecer com um asterisco aqui, que foi justamente porque eu fiz alguma alteração mais significativa. Troquei a imagem ou fiz alguma alteração na versão do enunciado. De qualquer jeito, não se preocupe, está tudo atualizado com a nova versão, as novas versões do programa Microsoft Excel. Então, no Microsoft Excel 2010 ou qualquer versão posterior, em sua configuração padrão, um usuário digitou 10/3 na célula A1. E o Excel entendeu que trata-se de uma data, 10 de março de 2020. Como demonstrado na imagem ao lado. Quer dizer, o cara escreveu 10/3, o Excel entendeu que deve formatar ela como 10/mar, que é a formatação padrão do Excel que inclui ano e mês, porém isso equivale ao valor 10/3 do ano corrente. Quer dizer, se você estiver em 2021 e fizer a mesma coisa, 10/3, ele vai botar 10/03/2021. Se você estiver em 2022, 10/3/2022 e assim sucessivamente, é do ano atual. Assinale a alternativa que indica o resultado que será apresentado na célula B1 ao se digitar a função igual num.charact A1. Então ele quer escrever aqui na célula B1 a função num.charact apontando para A1. Em outras palavras, a função num.charact ela traz como resultado a quantidade de caracteres. Quantidade de caracteres que existe na informação da célula A1. Por exemplo, se você dissesse, eu quero saber qual o num.charact da célula B5. E na célula B5 você colocou a palavra casa. O número de caracteres da palavra casa é 4. Então essa é a resposta, o número de caracteres. Tranquilo, só que temos um problema aqui. O número de caracteres válido para A1 é o que está apresentado aqui ou o que está apresentado aqui. Porque se for aqui, a gente tem 5 caracteres, né? 6 contando a barra. Se você contar a barra, tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a resposta vai ser 6 ou vai ser 10? 6 não pode ser. 6 não pode ser porque não tem alternativa. Tem a alternativa 10. Mas também tem a alternativa 5, se ele diz considerar as barras. Certo? Mas qual é a resposta? Bom, em primeiro lugar, você não pode esquecer que data, qualquer data no Excel é a mesma coisa que um número. Data no Excel é a mesma coisa que um número. E esses números, eles são contabilizados do zero, que é primeiro, zero não, o 1, que é 1º de janeiro de 1900. Para o Excel, 1º de janeiro de 1900 é o número 1. O número 2 é o 2 de janeiro de 1900.
e assim sucessivamente. O 3 é o 3 de janeiro, o 4 é o 4 de janeiro, e aí vai. Então nós estamos, a cada dia que passa, nós atualizamos a data do Excel em uma unidade, tá? Eu preciso saber quanto é a data atual, né? Então deixa eu mostrar uma coisa para vocês bem interessante. Chegando aqui no Excel, ó, aqui está 10 de março. 10 de março, quando eu escrevi 10 de março, ele entendeu que era 10 de março de 2021, por isso ele colocou aqui, ó, 10 de março de 2021, como você pode ver aqui. 10 de março de 2021, certo? Está escrito desse jeito, ele veio e colocou isso. Tá, tranquilo, porque estamos em 2021, perfeito. Mas, olha só, se eu der um num caractere, num ponto caractere nessa célula, tá? Qual é o resultado que eu tenho? O resultado que eu tenho é o número 5. Mas por que 5? Ah, porque ele não contabilizou a barra. Não. Se essa data estivesse grande, ó, como eu vou mostrar aqui, data completa, ó, o número de caracteres ainda continua sendo 5. Mas peraí, João, aqui tem muitos caracteres, porque isso aqui é apenas o formato da data. Gente, a data é um número, então se você vier aqui formatar a data como um formato geral, ou seja, sem formato específico, você vai obter que o dia 10 de março de 2021 é 44.265. 44.265, quer dizer, é a data, é o número correspondente à data 10 de março de 2021, o que dá 5 caracteres. Então, o num caractere, ele lê o número de caracteres do texto ou do número, mas do número com seu formato padrão, né? Com o formato geral. Por isso que deu 5. Ah, mas e 10 de março de 2020? Bom, se eu escrever aqui 10 de março de 2020, ó, vamos botar aqui uma data abreviada. Vamos lá. 10 de março de 2020. 10 de março de 2020 também daria 5 caracteres, porque 10 de março de 2020 é a mesma coisa que 43.900. Certo? Então, ainda tem 5 caracteres. Portanto, a resposta dessa pergunta, por mais armadilheira que seja, é 5. Certo? A resposta dessa questão é 5. Eu sei, pegaram pesado, eu sei, eu entendi. Vamos lá. A Câmara de Boituva 2020, tem algumas alterações ali porque eu tive que trocar a imagem, né? Mas no Excel 2010 ou em qualquer versão posterior, em sua configuração padrão para que as células copiadas da figura A preencham corretamente a coluna idade. Então veja só, eu tenho uma planilha aqui que tem a coluna idade, que está vazia. E aqui nós temos algumas idades que eu queria que fossem colocadas aqui, ó. 45, 46, 17 e 13. Eu queria que fossem colocadas aqui, como aconteceu nessa figura. Como aconteceu aqui na figura. Da figura A para a figura B eu fiz o que eu queria. Tá? Podia ter digitado manualmente, né? Mas não era isso que eu queria. Como é que eu quero fazer passar da figura A para a figura B? Como é que é possível transportar as informações que estão nessa linha aqui de forma que elas fiquem nessa coluna aí? Como é que eu posso fazer? Bom, como os dados ficaram aqui, não sumiram, então eu não recortei e colei, eu copiei. Então eu usei o comando copiar e aqui eu usei um comando colar, mas com um jeito especial. Vamos ver qual é o jeito especial? Bora! É o colar especial, o nome é justamente o colar especial, mas olha só que interessante. Eu vou pegar aqui, botar o número 23, 24, 67 e o número 9. Pronto, tá aqui. Eu coloquei alguns valores aqui, um do lado do outro. Aí eu vou usar o comando copiar, que está aqui, e depois no colar eu vou pedir colar especial. Colar especial, mas eu quero colar onde? Eu vou botar aqui nessa célula, C2, e vou pedir para colar especial. Quando eu pedir colar especial, é só eu marcar essa opção aqui, ó, transpor. Quando eu marco transpor, o que é considerado linha vira coluna, o que é considerado coluna se organiza em linha. E aí, vou lá o resultado. 23 veio para cá, 24 veio para cá, 67 veio para cá e o 9 veio para cá. Portanto, a resposta para a nossa questão é o que está na letra C. Selecionar a célula B2, que é onde começa aqui, ó, a célula B2 é onde começa. E eu devo fazer o quê? A pergunta é, preencha corretamente a coluna idade como demonstrado na figura B. É necessário selecionar a coluna B2, usar a opção colar especial e marcar a opção transpor. Beleza, agora está faltando uma coisa no enunciado que eu estou sentindo falta. Eu estou sentindo falta do enunciado mencionar que ela foi copiada.
Só que, não, sim, para que as células copiadas, tá aqui, para que as células copiadas na figura A, porque se elas já estão copiadas, aparece essa borda tracejada ao redor delas, então eu já sei que elas foram copiadas. Preencham corretamente a colunidade, ou seja, preencham isso aqui. Eu preciso selecionar a célula B2, clicar em colar especial e marcar a opção transpor. Resposta, letra C. O resto é invenção, certo? Vamos lá? Questão de número 3. Vai precisar um pouco mais da atenção da gente porque usa a função se. Observe a planilha a seguir, elaborada por meio do Excel 2010 ou qualquer versão posterior, não importa, em sua configuração padrão, por um jornalista que estava analisando pesquisas de opinião realizadas num determinado período de tempo. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula que deve ser contida na célula C2 para que esta apresente o valor exibido na imagem. Então veja só. Quero que vocês notem uma coisa. Meio de comunicação, jornal, pesquisas feitas, 75. Realizar mais, sim ou não? Revista, 29. Realizar mais, sim ou não? Internet, 140. Realizar mais, sim ou não? Bom, a pergunta não é a lógica das três. A pergunta é o que é que eu devo aparecer, o que é que eu devo escrever na célula contida em C2. Ou seja, para mim não importa nada do que vem depois. Para mim só importa o que tem em C2. Portanto, para mim, eu quero saber qual é a fórmula que deve ser colocada ali na célula C2 para que apareça o sim. Portanto, em outras palavras, só me importa isso daqui. Opa, peraí. Só me importa isso aqui. Na verdade, para ser mais preciso, só me importa isso aqui, o que tem em C2. Vamos lá, vamos analisar as possibilidades? Vamos sim. Se sim, B2 maior do que 50, não. Calma. A função se, ela se escreve assim. Se uma condição, ou seja, um teste lógico, um resultado, caso o teste lógico seja verdadeiro, e um resultado, caso o teste lógico seja falso. Veja, se a palavra sim aparece aqui, é porque ela é um resultado. Ela é um resultado da fórmula. Então, ou a palavra sim está aqui, ou a palavra sim está aqui, certo? Ou a palavra sim é o resultado verdadeiro, ou a palavra sim é o resultado falso. Eu vou deduzir o seguinte, ó, são 75 pesquisas feitas. 75 pesquisas feitas. Devo realizar mais? Sim ou não? A resposta é sim. Então tem que ter uma condição. Essa condição, como a gente está vendo aqui, olha só, aqui tem o não como resposta, aqui tem a condição no final. Então nem é a letra E, nem é a letra A, porque a letra A está botando o sim aqui e o não aqui. A condição é um teste lógico, que pode ser se B2 for maior do que 50 ou B2 menor do que 50. São as duas alternativas que eles me mostram aqui, certo? Então veja, se B2 for maior do que 50, apresente não, caso contrário, apresente sim. Bom, B2 está maior do que 50 e apareceu sim, então não pode ser essa a resposta, não pode. Aqui está dizendo, se B2 for maior do que 50, apresente não. Caso contrário, apresente sim, mas B2 é maior do que 50 e está aparecendo sim. Não pode ser essa a resposta. Letra C. Obviamente, eu vou pegar o mesmo teste aqui e notar que está invertidas as respostas e vou saber que é essa a resposta. Não vou precisar me preocupar com a C agora. Mas vê, se B2 for maior do que 50, apresente sim. Caso contrário, apresente não. Nesse nosso exemplo, caso prático concreto, 75 é maior do que 50, sim. Então apareceu sim. Essa tem lógica. Ela está de acordo com a semântica do resultado. E finalmente a letra C. Se B2 for menor do que 50, apresente sim. Caso contrário, apresente não. B2 é menor do que 50? Não. Então aqui apareceria o caso contrário. Aqui deveria aparecer o não e não o sim. Então essa resposta também não vale. A letra D é a resposta, é a função se que deveria ser colocada. Se B2 for maior do que 50, então você apresenta o sim. Caso contrário, você apresenta o não. Certo? A função é a função se. Portanto, testou ser maior do que 50 apresente sim. Foi o que aconteceu, a única resposta possível é a letra D.
Vamos embora para a questão de número 4. Antes da gente chegar na questão número 4, porém, eu queria lembrar uma coisa. Olha só, a função se é uma das funções mais versáteis que tem no Excel e é uma função que a VUNESP gosta muito. Se você não domina a função se, assista a todas essas aulas porque eu vou trazer muitas questões de função se. Mas se mesmo assim você não entendeu corretamente a função se, eu sugiro que você vá estudar comigo a função se. Tem uma aula própria no curso de Excel, no módulo de Excel teórico, né, nos meus cursos teóricos, só sobre a função se. E tudo que você pode fazer com ela, todos os detalhes. A função se é simples. Se algo acontecer, então faça isso. Caso contrário, faça aquilo. É isso que faz uma função se. Fácil e rápido. Eu acho que só no curso aqui você vai conseguir entender bem isso. Não se preocupe. A gente vai ter muitas questões de função se para as próximas aulas. Pode ter certeza. Prosseguindo aqui. Questão de número 4. Tem-se a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 2010 ou qualquer versão para frente, não importa, em sua configuração padrão. A célula A11 contém a seguinte fórmula. Então aqui está a célula A11 e ela contém a fórmula igual contar ponto vazio de A1 até A9. A1 até A9 é o intervalo que envolve estas células aqui, A1 até A9. Okay? Envolve essas células aqui. A função contar vazio, ela serve para contar quantas células estão vazias ali. Nesse caso, de A1 até A9, como você pode perceber, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 células e nenhuma delas está vazia. Portanto, o resultado deu, logicamente, 0. Nenhuma célula está vazia. Se o usuário alterar o conteúdo da célula A1 para um texto, então, vamos lá, o cara pegou aqui e colocou casa. Certo? Alterou um texto. Apagar o conteúdo da célula A2, aí ele apagou mesmo, ele deu um delete aqui, selecionando ela e pressionando a tecla Del. Então, isso aqui ficou vazia. Já temos uma vazia. Alterar o conteúdo da célula A3 para o valor 0. Muita gente pode se confundir com isso. O valor 0 não é uma célula vazia. É uma célula que contém o valor 0, mas ela não é uma célula vazia. Alterar o conteúdo da célula A4 para um espaço em branco. Ou seja, o cara chegou aqui e digitou um espaço em branco. Veja só, digitar um espaço em branco, aspas, espaço, aspas. O espaço a gente não vê, mas é um caractere. Então a célula não ficou vazia. Ela aparentemente ficou vazia, porque você não vê o espaço, mas ela não ficou vazia. Certo? Então, A4 você digitou um espaço em branco. E finalmente, ocultar a linha A5. Ocultar a linha A5 é fazer o Excel parar de mostrar a linha. Ela não será mais apresentada aqui, você ocultou a linha. Mas olha, ocultar a linha não deixa ela vazia, porque o conteúdo da linha continua lá. Ela só não vai ser mostrada, ela vai ser ocultada. Assinale a alternativa que indica o conteúdo final da célula A11. Bom, a célula A11 continua possuindo a função contar vazio. Só que agora só tem uma célula vazia. Portanto, a resposta é 1. Uma única célula vazia será apresentada, né, dentro dessas A1 até A9. Resposta, letra A. Apagar com delete esvazia uma célula. Mas quando você oculta uma linha ou oculta uma célula, não pode ocultar uma célula, pode ocultar uma linha ou uma coluna. Você oculta uma linha, você bota um espaço em branco, você bota o valor 0, isso não altera, isso não torna a célula vazia. Ela tem conteúdo ainda. Tá? Questão de número 5. Questão de número 5, ela usa uma função bem interessante, que é a média se. Tem-se a seguir a planilha criada no Microsoft Excel 2010 ou qualquer versão, não importa, em sua configuração padrão original. Assinale a alternativa com o resultado correto da fórmula igual média se. A1 até C3 maior do que 8, A1 até C3. Olha só. A ser inserida na célula A4. Então, ele quer botar aqui na célula A4 essa fórmula. Certo? Preste bem atenção, a função média se, essa função média se, ela faz uma procura por valores e vai saber se esses valores, né, dependendo do critério desses valores, se eles vão calcular uma média ou não. É uma irmã da soma se, certo? Mas o objetivo é o seguinte, na função média se, ele vai calcular a média se
os determinados números em A1 até C3 seguirem esses critérios aqui. Se seguirem esses critérios. Então, procure de A1 até C3 se você encontra valores maiores do que 8. E se você encontrar valores maiores do que 8, calcule a média de A1 até C3. Calcule a média entre eles. Pronto. Esta função, média-se, ela vai procurar de A1 até C3 valores maiores do que 8. E vai calcular a média desses valores que forem maiores ou iguais a 8. Aliás, maiores ou iguais a 8 não, só maior. O sinal que está aqui não é maior ou igual. Se fosse assim, maior ou igual a 8, aí incluiria o 8. Mas aqui é só maior do que 8. Perdão se eu repetir várias vezes a expressão maior ou igual a 8. É só maior. Então, 9 é maior do que 8, 9 é maior do que 8. A1 até C3, em primeiro lugar, é tudo isso, né? A1 até C3 é tudo isso. 6 não é maior que 8, 3 não é, 4 não é, 8 não é maior do que 8, 9 é, 6 não é maior do que 8, e 8 e 0 não é maior do que 8. Pronto, então o que é que nós temos aqui? Nós temos 3 valores 9. 3 valores 9. São os únicos que merecem ser calculados a média. Então, se você tem 9 mais 9 mais 9, são 3 valores, e dividir isso tudo por 3, a média entre 9, 9 e 9, obviamente, é 9. Tá? Portanto, a resposta é 9. Ah, João, mas veja só, existem 9 células no intervalo de A1 até C3. No intervalo de A1 até C3 existem 9 células. Certo? Se você fosse considerar todas as 9 células, meu amigo, seria 9 mais 9 mais 9, seria 27, dividido por 9 daria 3. Você ia marcar isso aqui, mas não é. Por quê? Porque o número no denominador, né, o número de itens a serem divididos no denominador de uma função média, depende de quantos itens são válidos, e apenas são válidos os itens que forem maiores do que 8. Portanto, apenas aqueles três valores 9 são válidos. Certo? Então, a resposta da questão número 5 é 9. Eita, ó, e aí você vai fazer o quê? Vai estudar Excel, obviamente, né? Você viu que a coisa já começou, na primeira aula logo de Excel, já começou mostrando que não é brincadeira. Né? Nós tivemos um vídeo aí com mais de 20 minutos, que é mais do que o padrão que a gente está gravando para qualquer outro conjunto de 5, né, questões da VUNESP. Portanto, por favor, presta bem atenção a cada um desses detalhes, presta bem atenção ao que eu estou apresentando. Eu vou vou fazer questão de fazer alguns lembretes importantes a cada função. Eu vou lembrar, se tiver alguma coisa que eu esqueci de falar durante a aula de questões, eu vou colocar um vídeo a mais só para complementar com alguma dica, com assim, o intuito de você fazer a melhor prova da sua vida, ter certeza que daqui a algum tempo vai estar lá com o teu nome no listão. E se não tiver, mas vai estar. Não vai ser por culpa de informática, certo? Um grande abraço, até nosso próximo vídeo com as questões 6 a 10.